Quais foram os principais desafios tributários enfrentados da pandemia? A pandemia ela criou situações nunca antes vistas, né? Falando assim, vamos falar de desafio tributário. De um dia para a noite, as empresas se viram obrigadas, eventualmente, a demitir pessoas, mas sem caixa para pagar os tributos da demissão. E aí? Foram-se criadas legislações novas, né? Suspensões de contrato de trabalho, enfim, vários tipos de possibilidades para que as empresas pudessem fazer o que tinha que ser feito, reduzir seus custos ou alargar os seus impostos de uma maneira legal. Então, foi interessante no sentido de que o governo ele foi veloz nesse sentido, de criar as soluções necessárias para que as empresas tivessem como passar para aquele momento de pandemia sem ser mais oneradas do que estavam. Afinal de contas, o caixa era rei naquele momento. Caixa é rei. A contabilidade, você pode ter lucro e quebrar se você não tiver caixa. Muitas empresas quebram por falta de caixa com lucro. E não necessariamente empresa que tem lucro tem caixa, empresa que tem prejuízo tem falta de dinheiro. Existe um conceito que precisa ser esclarecido com as empresas, que na verdade o que quebra a empresa é caixa. Então o governo ele foi ágil, ele criou bases. Então, em termos tributários, o que foi importante ali, e a gente atuou muito nisso, foi que a gente olhou para essas questões, fez ajustes, mudando empresas de enquadramento tributário, ainda estava no início do ano, regime de caixa, regime de competência, utilizando tudo que a lei permitia para salvar o caixa das empresas, evitando a tributação de demissões, suspendendo o contrato de trabalho, etc., prorrogando os tributos o máximo que podiam. Mas houve um fator decisor, porque assim, a gente aplicou as leis, enquanto contadores nós aplicamos as leis, fizemos com que as empresas pudessem cumprir isso de uma maneira que elas pudessem resguardar o caixa do seu negócio, mas mais do que isso, foi um momento no Brasil onde os contadores tornaram-se protagonistas como há muitos anos eles não eram. Foi um momento onde os contadores puderam exercer o seu verdadeiro papel. E a gente, por exemplo, se trancou numa sala de guerra, a gente chamou de sala de guerra, onde a gente ficava o dia inteiro pensando soluções para os nossos clientes e conversando um a um, trazendo para eles uma gestão emergencial e estratégica do fluxo de caixa. Foi a primeira vez que a gente falou para os nossos clientes: não pague seus impostos. Pague seus fornecedores, seus colaboradores e o resto é supérfluo. Inclusive a gente ficou preocupado com o nosso negócio. Falamos, vamos quebrar também, porque se não tiver dinheiro, a gente quebra. E no final das contas tudo foi se ajustando ali, mas foi um dos momentos onde a gente esteve mais próximo dos nossos clientes. E a gente conseguiu efetivamente entrar para dentro do negócio deles. Nós colocamos 4 consultores à disposição dos clientes para que eles pudessem ajudar na gestão emergencial estratégica do fluxo de caixa para que aquelas empresas não quebrassem. Então, essa é a importância da contabilidade na vida das empresas, e o papel do contador é esse papel estratégico. Então, na pandemia, eu penso que os contadores se tornaram protagonistas novamente. Eles não podem esquecer agora que eles têm que continuar protagonistas. E a contabilidade é um instrumento que tem a capacidade realmente de gerar resultados e trazer a prosperidade para os negócios das empresas brasileiras. Então, os pequenos negócios, todos eles, têm um contador. E esse contador ele pode ser passivo ou ele pode ajudar a transformar o país com a sua sabedoria, seu conhecimento. Mas, acima de tudo, não basta ter sabedoria e conhecimento, precisa ser ativo, precisa ter atitude e precisa ir lá e mostrar para a empresa que ela pode ser uma empresa melhor, bastando ela seguir os conselhos, as orientações e fazer seu dever de casa baseado naquilo que a contabilidade orienta, que o contador orienta. Então, acho que é isso que o contador na pandemia ele ajudou. E as questões tributárias, eu acho que elas tiveram ali um paradigma tributário, ele foi quebrado, e o governo, naquele momento, ele foi fundamental, criando bases para que as empresas pudessem evitar uma tributação ou diferir uma tributação e passar pelo momento de pandemia de uma forma que elas não quebrassem. Então, o contador foi importante, o governo foi importante e as empresas conseguiram passar.